Olá, é muito bom podermos chegar mais uma vez para adorarmos ao Senhor. E neste culto que nós começamos nesse instante, quero já olhar para a palavra de Deus no Salmo de número 128, verso 1, que diz assim: bem-aventurado ou bem feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado, bem feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E eu tenho a certeza que você, ao acessar esse link nesta hora, você tem o desejo de conhecer os caminhos do Senhor. E bem-aventurado, bem feliz é aquele que teme. E convido você a orar comigo agora para começarmos esse culto para louvor e glória do nome do Senhor. Oremos. Pai, diante do Senhor nós estamos. Queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz, entender os Teus planos para a nossa vida, seguir os Teus propósitos, ó Deus, dia após dia. Tem misericórdia, Pai. Precisamos do Senhor. Queremos, ó Pai, seguir tudo aquilo que o Senhor nos ensinar e nos dirigir. Fala ao nosso coração, que cada ato desse culto possa ser para engrandecimento e louvor do Teu santo nome. Ó Senhor, leva a nossa mente cativa, escrava, ó Deus, do Senhor, não se desviando de nada, mas estando focado na Tua palavra, naquilo que o Senhor quer falar conosco. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Antes de nós continuarmos, lembrando sempre a você que você pode, então, acessar ali no YouTube e se inscrever no nosso canal. E não só se inscrever, mas dar um likezinho para que a mensagem seja divulgada, tocar o sino, para que então as notificações possam chegar a você e muito mais do que isso, ser um missionário pós-moderno, enviando esta mensagem para mais 3 ou 5 pessoas. E eu tenho a certeza que Deus falará ao coração deles. Portanto, seja um missionário pós-moderno nesse tempo, em nome do Senhor Jesus. Agora, te convido a louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor? Essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
que não haja fruto na vide e que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Glória a Deus, aleluia. Estamos vendo sempre o livro de Salmo e aprendendo com ele. Na nossa escola bíblica dominical, acabamos de ver o Salmo de número 103. Se você ainda não estudou e não tirou lições para a sua vida, convido você a ir no Facebook ou ainda no nosso canal do YouTube e acessar ali e tirar lições para a sua vida, tá bom? Faça isso. Agora nós vamos para o Salmo de número 104. Louvor ao Deus Criador. Louvor ao Deus Criador. Esse é um salmo muito especial porque ele reflete, literalmente, ele reflete Gênesis capítulo 1. E nós vamos olhar e tirar lições para a nossa vida. Para ficar focado na verso de número 14 e 15, vamos dar uma passada em todo ele, mas hoje nós vamos focar no verso 14 e 15, que diz assim, do Salmo 104. Fazes crescer a relva para os animais e plantas que o ser humano cultiva, para que da terra tire o seu alimento, o vinho que alegra o coração, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o pão que lhe sustém as forças. Repetindo, fazes crescer a relva para os animais e as plantas que o ser humano cultiva, para que da terra tire o seu alimento, o vinho que alegra o coração, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o pão que lhe sustém as forças. Oremos. Pai, diante da Tua palavra nós estamos e que o Senhor, ó Deus, possa falar conosco em nome do Senhor Jesus. Queremos entender e aplicar, ó Deus, esta palavra no nosso coração. Em nome
de Jesus. Amém. Charles Spurgeon, autor de comentários clássicos sobre o livro de Salmos, descreveu o Salmo de número 104 como a versão poética de Gênesis. É assim que ele descreve. Salmo 104 é a versão poética de Gênesis, ou do relato do primeiro capítulo de Gênesis. E é impressionante que, se nós colocarmos o capítulo 1 de Gênesis ao lado de Salmo 104, vamos descobrir que Gênesis 1 a 8, que narra a parte de luz e trevas, nós encontramos aqui no Salmo 104, verso 1 até o verso de número 6. O terceiro dia, do verso 9 ao 13, aqui do verso de número 7 a 18, se apresenta no Salmo 104, separação de águas e terra seca e plantas. E assim sucessivamente, nós vamos olhando para esse salmo e descobrindo que ele é uma versão em poesia de Gênesis capítulo 1. E a pergunta fundamental é: Pastor Marco, o que nós podemos aprender com essa poesia que reflete Gênesis capítulo 1? Há algumas lições aqui que eu quero chamar a tua atenção nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Primeiramente, nós vamos observar o tamanho da perfeição da criação. O Salmo começa dizendo: bendiga minha alma ao Senhor, Deus meu, como tu és grandioso, está revestido de glória e majestade. E então vem o verso de número 2: coberto de luz, como de um manto, tu estendes o céu como uma cortina e põe nas águas o vigamento da tua morada. Tomas as nuvens por carruagem e voa nas asas do vento. Fazes os teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. A primeira lição especial que nós podemos encontrar no Salmo de número 104, do verso de número 2 até o verso de número 5, é justamente esse desenrolar das cortinas, por assim dizer, e ver com que perfeição o nosso Deus criou toda a terra. Impressionante que, quando olhamos para Gênesis, encontramos cada detalhe no primeiro, no segundo, no terceiro dia, indo até a criação dos animais de maneira extraordinária e linda. E nós podemos observar que ele usa a expressão desenrolastes. Na ideia no hebraico é justamente esse o termo que é usado. O Senhor estende-se, e pode ser traduzido como ele desenrola de tal maneira toda a criação humana. E é impressionante que esta criação tem as suas nuances e detalhes impressionantes, seja em todas as áreas. O Senhor é fantástico. E veja que no verso 4 e 5, ou melhor, o verso 5 diz: lançastes os fundamentos da terra para que ela não se abale em tempo nenhum. Veja que nós encontramos a perfeição do Senhor, criando todas as coisas no seu devido tempo, no seu devido lugar, luz e trevas, céus e mares, eles todos bem estabelecidos. E depois a terra com os seus animais, os mares com os seus animais, e veja como a mão de Deus é poderosa, fazendo
até do ser humano, a coroa da criação, nenhum até o dia de hoje é igualzinho ao outro. Suas digitais são diferentes, os seus olhos são diferentes, apesar até de ser gêmeos extremamente parecidos, são também diferentes. Deus é um ser de detalhes. Ele formou as coisas com detalhes. E Ele me formou e Ele te formou. E nós vimos no Salmo que nós estudamos, no Salmo de número 100, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pasto, ou seja, o Senhor nos formou, nos fez com uma perfeição muito grande. A segunda lição que nós encontramos é que depois de ter formado tudo e estabelecido tudo, nós encontramos um poder extraordinário narrado no verso de número 6, que trata justamente do dilúvio. E somente o Senhor, que formou todas as coisas, poderia fazer algo tão extraordinário como o dilúvio. E do verso de número 6 até o verso de número 9, o salmista, ele então fala de algo extraordinário que aconteceu sobre a face da terra, dizendo assim: tomaste o abismo por vestuário e o cobriste, as águas ficaram acima das montanhas. Ele havia acabado de formar com toda a perfeição, mas veja que o Salmo apresenta agora um poder extraordinário empregado sobre a terra, de tal maneira que agora as águas tomam o seu lugar total, ficando somente Noé, sua família e os animais dentro da arca. O Salmo falando da perfeição da criação e do poder extraordinário de Deus empregado no dilúvio. É assim que o salmista está apresentando. E aqui tem dois pontos muito importantes. Deus lhe fez com muita perfeição. Deus me fez com muita perfeição. Mas o Senhor tem todo o poder sobre a face da terra. E Ele pode a qualquer momento fazer o que quiser sobre a face da terra. Não só sobre a minha vida ou a sua vida, mas sobre a face da terra. Terceira lição especial está falando do cuidado da fauna e da flora. Se você olhar para o verso 10 até o verso de número 18, ele então começa a falar do cuidado de Deus. Tu fizestes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto dele, as aves dos céus têm o seu pouso, e por entre a ramagem ela se põe a cantar. O Salmo está apresentando então agora justamente o cuidado de Deus sobre toda a fauna e flora. E aí ele vai descrevendo até chegar o ponto que eu quero com você nessa noite, ou nessa manhã, melhor dizendo, no verso de número 14, que diz assim: fazes crescer a relva para os animais e as plantas que o ser humano cultiva, para que da terra tire o seu alimento. E aí ele fala sobre esses 3 alimentos tirados da terra para o sustento do ser humano. E aqui eu quero mais uma vez chamar a sua atenção que no meio da fauna e flora, agora o salmista, de uma forma poética, apresenta o Senhor como aquele que dá o sustento ao ser humano, que esse
ao cultivar a terra, tira o seu alimento, o seu sustento. E esse alimento e esse sustento está aqui descrito como 3: o vinho que alegra o coração, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o pão que lhe sustém a força. O salmista está apresentando um Deus supridor, que proveu tudo o que o homem precisa para viver bem. Mas a Bíblia é um livro que cuida principalmente do relacionamento do homem com o Deus Criador. E então, aqui tem 3 pontinhos que fala sobre esse relacionamento, que muito mais do que o sustento, é o nosso relacionamento entre nós e o nosso Deus. O primeiro alimento citado aqui é o vinho. É interessante que ele diz assim: olha, e o ser humano cultiva as plantas para que da terra tire primeiro o vinho que alegra o coração. Não sei se você se lembra, mas quando olhamos para o Novo Testamento, nós descobrimos Jesus começando o seu ministério, em especial num casamento, transformando água em vinho. E isso aconteceu justamente em um casamento onde Jesus deu início ao seu ministério ou os seus milagres aqui na terra. O casamento lembra a união que deve existir entre Jesus e a igreja em tempos da nova aliança. Quando olhamos para Efésios, faz esse comparativo entre Jesus e a igreja e o relacionamento entre o homem e uma mulher. Veja que os potes que Jesus mandou encher eram os potes do cerimonial de purificação. Aqueles potes que estavam ali e que foi transformado água em vinho eram potes para lavagem ou limpeza do corpo exterior. Era uma purificação externa, mas Jesus usa esses potes para dar algo que iriam beber. E a bebida era para o interior, a água para o exterior. Mas o Senhor transforma aquela água em vinho para o interior. Jesus declarou sendo água da vida. E aquele que bebesse dessa água no seu interior iria se transformar em vinho novo. E aqui há algo muito especial para mim e para você, e uma palavra muito, muito importante, porque está dizendo assim, olha lá, e vinho que alegra o coração. Sabemos que aquele que pode trazer a verdadeira alegria é o Senhor. O vinho pode trazer uma alegria momentânea, mas aquele que beber da água que o Senhor der, esse será saciado de maneira extraordinária. E olha, em Efésios diz assim: não embriagueis com vinho no qual há dissolução. Há um chamamento para mim e para você, para que nós possamos nos encher da presença do Senhor, o vinho que alegra o coração. E talvez o seu coração está abatido, entristecido. A proposta de Deus para você hoje é: encha o seu coração com a água do Espírito Santo, que vai alegrar o teu coração em nome do Senhor Jesus. Ele é aquele que pode trazer a verdadeira alegria a mim e a você.
Não é o vinho simplesmente que algumas horas te traz um pequeno vislumbre de alegria. O libido é solto e você talvez fica tranquilo. A verdadeira tranquilidade vem pelo Espírito Santo de Deus. E ele está dizendo aqui, ponto muito interessante olha, faze crescer a relva para os animais e as plantas para o ser humano cultivar, para que da terra tire o seu alimento. E o maior alimento que nós podemos ter é justamente esse vinho novo, como é chamado, quando aquele mordomo chegou para abordar o novo. Ele disse: você guardou o melhor vinho agora por último. Não é assim que faz. Primeiro solta o melhor e depois solta o pior, mas você fez o contrário. Olha, o Senhor tem as melhores coisas para nós. É no Senhor que nós podemos ter a verdadeira alegria e paz. A segunda planta, ou melhor, o que ele fala aqui, olha, o segundo alimento é o azeite. O azeite que lhe dá brilho ao rosto. O azeite que faz brilhar o rosto faz lembrar imediatamente de Moisés, que após ter ficado 40 dias e noite na presença de Deus, voltou com o rosto brilhando. E lembra do texto do óleo que desce pela barba, a barba de Arão? Nos dá a ideia aqui da unção de Deus, a unção que vem de Deus para a minha vida, para a sua vida, que esta unção especial faz brilhar o nosso rosto. Talvez você ainda não experimentou essa unção vindo da parte de Deus. Algo extraordinário que Deus pode fazer através do seu Espírito Santo. O brilho em teu rosto só acontecerá se você tiver o azeite de Deus na sua vida. E através da proximidade, assim como Moisés passou 40 dias e o seu rosto deixou, quando ele desceu brilhando, assim também é quando nós chegamos na presença do Senhor e podemos ter esse azeite, essa unção que brilha o nosso rosto, desaparecendo assim qualquer coisa que venha a transformar o nosso rosto em algo pesado, porque agora há uma luz brilhando no nosso rosto em nome do Senhor Jesus. O terceiro que ele diz aqui é justamente o pão que sustém as forças. Ele faz um paralelo falando do vinho, falando também do azeite, e agora o pão que sustenta ou traz forças. Pão fala de nutrição, de sobrevivência, de força para o trabalho. E novamente nós chegamos para a pessoa do Senhor Jesus, o qual declarou: eu sou o pão da vida, e quem comer deste pão jamais terá fome. Talvez você está vivendo dias de fome de Deus. Você já procurou saciar esta fome em alguns lugares e não deu certo, não conseguiu. Você tentou matar essa fome através de vícios, não deu certo, através da sexualidade, não deu certo, através da empresa, dos negócios, do dinheiro, e há ainda um vazio. Mas hoje o Senhor está falando com você através desta palavra, dizendo: olha, eu sou o pão da vida e eu sou quem te sustento e te dou forças para a caminhada. Quando olhamos para esse texto falando da criação do Senhor, Deus que cria o universo e que através do dilúvio e do seu poder, então tudo se desfaz.
mas o Senhor é quem sustenta. E aí ele está falando desse sustento. E ele nos sustenta não só fisicamente, embora ele esteja falando aqui do cultivo, mas há um sustento vindo da parte de Deus, em especial, que o nosso coração se alegra vindo com o vinho especial do Senhor. O nosso rosto brilha através da unção do Espírito Santo, e o pão que nos alimenta é o Senhor Jesus, que nos sustém e nos dá força. Vinho, azeite e pão. E essas são 3 coisas que nós precisamos buscar para o nosso sustento, não só físico, mas a ideia é do nosso sustento espiritual. Temos a ciência que vinho, azeite e pão pode sustentar fisicamente, mas o Senhor tem algo a mais para você nessa noite. O Senhor quer trazer alegria ao seu coração, quer trazer um brilho novo ao seu rosto e forças para você enfrentar todas as dificuldades e os problemas da vida. Hoje é tempo de você buscar ao Senhor. Hoje, se você ouvir a voz dele, não endureça o coração, como diz em Salmo e em Hebreus. É tempo de abrir o coração ao Senhor e receber do Senhor algo muito especial. Ele está a falar contigo nesta hora. Quando olhamos para esse salmo que está apresentando esse Deus criador, esse Deus que tem o poder de pegar essa criação com perfeição e de repente encher toda essa criação com água e depois as águas abaixarem. E aí fala desse sustento vindo da parte de Deus para mim e para você, mas ele não para por aí. A 4ª observação é a utilidade do dia e da noite. Quando olhamos para o verso de número 19 até o verso de número 23, diz assim: fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora de se pôr. Ou seja, a 4ª observação desse salmo está falando também desta separação onde a terra está sustentada por ciclos, assim como a noite, a lua marcada, a noite é marcada com a lua, marca o seu tempo, o sol conhece a hora de se pôr, ou seja, a vida é envolvida em ciclos, em tempos, e esse então está citado aqui nesse salmo dizendo, olha, também a nossa vida é marcada por ciclos, ela tem começo, meio e fim. E que nós possamos viver cada ciclo de maneira saudável. E que possamos viver cada ciclo de maneira saudável, com o vinho novo que alegra o coração, pessoa do Senhor, que traz alegria ao nosso coração. Ainda com a unção, o azeite, o óleo, a unção de Deus, que brilha o rosto, e as forças que vêm com o pão da vida, que é o Senhor. Por isso, ele está descrevendo nesse salmo e fazendo a observação de cada um dos aspectos deste mundo, falando do seu início e quão lindo é, do seu momento de destruição do dilúvio, do sustento vindo da parte de Deus para todos os animais e para o ser humano, destacando em especial o relacionamento que temos com Deus, que faz toda a diferença, marcando o tempo, marcando os ciclos da nossa vida, marcando os tempos para cada um de nós. A 5ª e última observação está do verso de número 25 em diante, onde fala da manutenção da vida. E veja só como apresenta: eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios, o Leviatã, que formaste para nele brincar. Todos
esperam de ti que lhe dês de comer a seu tempo. Veja que aqui marca então um momento especial de manutenção da vida. E ele vai citando cada uma das situações e dizendo, verso 28, se lhe dás, ele o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se esconde o rosto, eles se perturbam, e se lhes cortam a respiração, morrem e voltam ao pó. Portanto, nós encontramos aqui a manutenção da vida. E como é o Senhor que traz esta manutenção. Ou seja, eu e você vivemos porque o Senhor traz manutenção à nossa vida. Cita aqui até a questão da respiração. E é impressionante como os detalhes desse salmo vão se apresentando. E é o Senhor quem mantém todas as coisas. E encerra, concluindo do verso de número 32 até o verso de número 35, falando que, veja só, com só olhar para a terra, ele a faz tremer, toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação e eu me alegrarei no Senhor. Desaparecem da terra os pecadores e que os perversos deixem de existir. Bendiga minha alma ao Senhor. Ele, o salmista, fica inerte com tudo o que a própria poesia dele apresenta sobre esse Deus. E a única coisa que ele pode dizer é: eu vou cantar ao Senhor enquanto eu viver, louvores ao meu Deus durante a minha vida. Sejam agradável a minha meditação e me alegrarei no Senhor. Ele fica inerte em face a tudo aquilo que ele próprio, na sua composição, apresenta. E aí ele diz assim: bendiga minha alma ao Senhor, aleluia. Que nesta hora, em nome do Senhor Jesus, possamos, se Deus assim o permitir, buscar ao Senhor de tal maneira, porque Ele é perfeito em todas as coisas e criou este mundo com perfeição. Foi capaz de colocar um ponto final e recomeçar. Podemos tirar o sustento da nossa vida, mas muito mais, o sustento para a nossa alma, com o vinho novo, Jesus, que alegra o coração, com a unção do Espírito Santo, que dá brilho ao rosto, com o pão da vida, que é o Senhor, que nos dá forças para o dia a dia. Convido você a buscar esse Deus com todo o coração, alma e entendimento. Não sei como está o brilho do teu rosto, ou como está a alegria do teu coração, ou como está as forças no seu interior. Mas hoje é dia de buscar ao Senhor, para que o brilho no rosto, a alegria no coração e as forças no seu interior possam estar na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado a Deus pela oportunidade da Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, penetre no profundo do nosso coração. Tem misericórdia de nós. Queremos entender a Tua palavra e aplicá-la no nosso coração. Senhor, eu não estou vendo o rosto
daqueles que estão assistindo esta mensagem. Eu não sei como está o coração daqueles que estão ouvindo esta mensagem. Eu não sei como estão as forças daquele que está ouvindo esta mensagem. Mas esta é uma hora muito especial. Ó Senhor Jesus, venha sobre essas vidas, trazendo em nome de Jesus alegria ao coração, a unção que brilha no rosto, a unção do alto. E, ó Deus, vem ser o pão da vida, trazendo forças para aquele que está numa tremenda batalha. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e graças a Deus. Chegou o momento de nós adorarmos ao Senhor com aquilo que nós temos. Deus nos dá 100% e pede que a gente devolva 10%. E faz isso justamente para mexer com a nossa fidelidade. Ele permanece fiel, mas Ele quer saber da nossa fidelidade. E o dízimo é um meio de fidelidade para com o Senhor. Ele tem te dado, eu tenho certeza disso, e graças a Deus que Ele permanece fiel para contigo. Você tem sido fiel a Ele? Você tem devolvido aqueles 10% que não é teu, é o do Senhor. Você já aprendeu sobre isso? Então, faça isso, devolvendo ao Senhor aquilo que não é teu. Está aí o número da conta da igreja e também o Pix, 19 983 49 0033. Está aí. Também você pode agradecer a Deus. A oferta é um momento de agradecimento. Agradecer pelo dom da vida, pelo mais um ano que Deus te deu, pelo seu aniversário, agradecer pelos filhos que você tem, te agradecer pelo sustento, pela empresa no qual você está trabalhando, agradecer ao Senhor por esse ar que você está respirando. Você tem muitos motivos de agradecer a Deus. E a oferta é um meio de agradecer. Portanto, faça isso com alegria. As contas estão aí, você pode fazer a transferência e Deus vai honrar a sua fidelidade através do dízimo. E ainda, eu tenho a certeza que como aquela mulher que derramou aquele bálsamo, ungindo a pessoa do Senhor Jesus, o Senhor também terá a mesma palavra para a sua pessoa. Tremendo quando ela faz aquele gesto. Ele diz, olha, ela está me ungindo antes para o sepultamento. E falou daquele homem, olha, eu entrei na sua casa, você não fez nada. Essa mulher, ela está lavando os meus pés com as suas lágrimas, depois de ter derramado o perfume, enxugando os meus pés com o seu cabelo. Isso aqui vai ser falado para onde o Evangelho foi pregado, vai ser anunciado o que essa mulher fez, justamente na sua oferta. Faça isso com alegria no seu coração. Vamos orar. Pai, diante do Senhor nós estamos e suplicamos a Tua graça, o Teu favor sobre nós. Abençoa, Deus, aqueles que com fidelidade estão fazendo o seu dízimo. Ó Deus, a Tua palavra diz para nós fazermos prova se o Senhor não vai abrir a janela dos céus e derramar bênção sem medida. Tenho a certeza que sim, Senhor. O Senhor permanece fiel. Também, para cada oferta, Senhor, abençoa com toda sorte de bênção. Em nome de Jesus. Amém. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar.
assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu um tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Vem, assim como estás, vem para adorar. Vem, assim como estás, vem para adorar. Vem. Glória ao Senhor. Nós vamos orar, e orar é falar com Deus, abrir e rasgar o nosso coração. A palavra de Deus diz: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Jeremias 33, 3. Nós vamos orar e clamar em nome de Jesus. Vamos juntos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante do Senhor nós chegamos. Suplicamos, ó Deus, o teu favor. Ó Deus, há muitas pessoas que estão lutando com a sua saúde, alguns com Covid, outros com câncer, com inflamação nos nervos, outros, ó Deus, com tumores. Mas, ó Deus, a tua palavra nos apresenta Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que é todo poderoso e é capaz de curar. Cura agora em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, aqueles que estão orando pela sua família, há muitas lutas na família nesses dias. E nós, ó Deus, entramos em oração pelas famílias. Tem misericórdia. Ó Deus, nesse instante há divisões, brigas, separações, mas em nome do Senhor Jesus eu clamo e oro para que o teu Espírito Santo traga unidade, amor, fraternidade, comunhão em família. Outros, ó Deus, estão orando e clamando pela situação financeira, os negócios. Que o Senhor abra as janelas dos céus, Pai. Dê oportunidade de trabalho, emprego, negócios. Abençoa, ó Deus, com toda a sorte de bênção. Nós oramos porque temos a certeza que o Senhor está nos ouvindo. É em teu nome que eu oro agora. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Antes de nós encerrarmos, quero lembrar para que você se inscreva no nosso canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, não perca a oportunidade, faça isso nesse instante. Também, dê um likezinho, um joinha e toque o sino para que você receba novas notificações. Também, seja um missionário pós-moderno, enviando essa mensagem para mais 3 a 5 pessoas. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao coração. Vamos receber a bênção? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.